Mas Paulo diz: ninguém vos engane, porque o Senhor não vai voltar e esse tempo do fim não vai se concluir antes que venha a apostasia da igreja. Quando a igreja vai se tornar um ente irreconhecível. Ela vai usar o nome de Deus, vai usar o nome de Jesus, vai usar chavões e jargões que se identificam com a mensagem do Evangelho, mas eles não vão ter nenhum conteúdo da palavra. Não vão ter o amor segundo o Evangelho, nem a pureza da fé segundo o Evangelho, nem o compromisso com a justiça e com a verdade, com a compaixão, com a bondade, com a misericórdia, com a longanimidade, com o domínio próprio, com a mansidão. Não, tudo isso eles vão chamar de tolice, de coisa de idiota, de bobo. Eles vão querer mesmo fazer o que quer que digam que eles devam fazer para acelerar essa volta do Senhor, mesmo que seja praticando coisas totalmente contrárias ao Evangelho, maquiadas, envernizadas com o nome de Jesus, mas sem nenhum Evangelho no seu conteúdo. Meu Deus, até quando eu vou repetir isso e até quando você não vai entender? O Senhor não vai voltar antes que a igreja fique como a igreja está ficando. E, num certo sentido, já ficou. E, em alguns sentidos, levando em consideração o adiantado da hora, a evolução da história, como a gente hoje vive numa democracia, com instituições de pesos e contrapesos, balanços e tentativas de equilíbrio para que não surjam ditaduras, nem ditadores, nem déspotas, nem dominadores. Essas instituições todas, bem como a própria Constituição, foram elaboradas para evitarem o surgimento de entes despóticos entre nós. No entanto, vocês vejam como, apesar do que a gente tem, que nos dá um equilíbrio institucional enorme para não deixarmos os absurdos proliferarem, é a própria igreja que hoje em dia se associa ao absurdo, promove, promulga, divulga. Como nos Estados Unidos, a igreja é uma das maiores apoiadoras do lobby de armas. Tem mais armas do que cidadãos nos Estados Unidos. E armas de grosso calibre, que só deveriam estar nas mãos das Forças Armadas. Qualquer adolescente pode ir ali, depois de 18 anos, e comprar uma R-15 e fazer uma chacina. E são os crentes apoiando isso, em nome de uma liberdade constitucional de uso de armas, onde até as crianças vão sendo armadas, nas casas dos crentes, que estão lotadas de armas. E aqui no Brasil está ficando a mesma coisa. Não somente disso, mas a violência, a quantidade de gente que prega ódio, que prega violência, que prega o arrepio, que prega o abuso do próximo em nome de Deus, que se sentem com superioridade por serem crentes sobre os demais cidadãos da sociedade e que acham que receberam de Deus a unção do domínio, do controle, da opressão, da determinação, como se fossem verdadeiros ayatolás iranianos determinando a vida das pessoas em sociedade, suprimindo os direitos, querendo, de fato, acachapar minorias e gente que sabe menos, pode menos, tem menos. Enfim, e a gente olha para dentro desse ambiente que diz ser de Jesus, e o que a gente enxerga é uma coisa horrorosa.
Nem fora, frequentemente, a gente encontra tanto barbarismo, tanto horror, tanta raiva, tanto ódio, tanta hostilidade, tanta intolerância, tanta mania de que está sendo oprimido e por isso oprime o outro com uma força enorme, com uma desigualdade brutal. E ninguém diz nada. E quem levanta a voz contra é chamado de herege, de apóstata. As coisas estão tão perversas que quando você ensina a verdade pura e simples do Evangelho, você é o apóstata, você é o herege. Porque nós estamos chegando nas proximidades da revelação do que Paulo chama de homem da iniquidade, filho da perdição, que é aquele cara que toma o lugar de Deus. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, Deus de verdade. Deus de verdade. Não é contra qualquer coisa que seja chamada de divindade, não. É contra o Deus da verdade que ele se levanta, que ele se opõe. Não é contra as divindades da terra ou do mundo. São até capazes da bruxaria, da feitiçaria, de toda sorte de desvios da consciência, mas em relação ao ensino, à pregação do Deus da verdade, eles mesmos se levantam, se tornaram homens e mulheres que precedem o ser humano da absolutização da iniquidade, que ainda não chegou, mas virá, que é o filho da perdição, e que vai se levantar e fazer oposição ao Evangelho e a tudo quanto seja mensagem genuína de Deus, palavra de Deus, vivência de Deus, ou objeto de culto, qualquer que seja a natureza do que se chame de culto a Deus, culto genuíno a Deus, palavra do Evangelho de Deus, serviço de louvor a Deus, alegria de adoração a Deus, se oporá a tudo quanto seja sincero, puro, simples, a ponto de se assentar e criar para si mesmo algo que ele vai chamar de santuário de Deus, que a gente já vê acontecendo há muito tempo. Pessoas em nome de Deus sentados em tronos supostamente divinos, em cátedras divinas, com autoridades divinas, com poderes supostamente dados por Deus, que são forças abusivas do próximo. E eles vivem como se eles fossem deuses, vistos como deuses, apresentados como deuses, explorando o povo como deuses, e o povo se deixando explorar por eles, por esses seres humanos de mentira e de iniquidade. Paulo diz: a volta do Senhor não vai acontecer antes que a igreja se transforme nessa coisa mais nojenta, disforme, irreconhecível da face da terra. Quando a coisa mais difícil vai ser encontrar gente limpa, gente pura, gente santa, gente sincera, gente que não está querendo usar, nem explorar, nem abusar, nem se servir, nem se colocar no lugar de Deus, nem na cátedra de Deus, nem se passar por Deus, nem ser reverenciado como se fosse Deus, nem ser ouvido como se fosse Deus falando. Vai chegar essa hora. E assim como hoje, o que já chegou, já nos demonstrou que as pessoas são capazes de se entregarem a qualquer coisa. Quanto mais esse tempo radical se aproxime, mais a gente verá que as pessoas realmente se entregam a qualquer coisa. Elas não entendem nada.
Se tiver o nome de Jesus e o nome de Deus, elas estão fazendo feitiçaria para o diabo, como se estivessem servindo a Deus, porque não compreendem nada.